Vamos voltar a falar um pouquinho sobre a entrevista de Lula à Rádio Band News. O presidente admitiu a possibilidade de indicar o advogado Cristiano Zanin ao cargo no Supremo Tribunal Federal. Zanin é conhecido por cuidar dos processos criminais de Lula. O presidente também disse que mesmo se indicar 3 ministros, não vai ter influência sobre as decisões da corte. Eu quero entender se você acredita nisso, meu querido Alexandre Borges. Não acredito, mas eu acho que essa porteira foi aberta pela indicação no governo passado do terrivelmente evangélico, né, o André Mendonça e o Cássio Conká, Nunes Marques, enfim, essa turma que destoou muito do resto do STF. O Lula, ele indicou, no tempo dele, do tempo da Dilma, eles indicaram alguns ministros para o STF que foram extremamente lavajatistas e, inclusive, negaram o habeas corpus para ele sair da cadeia. Depois eles mudaram de ideia, mas o Lula ficou 580 dias preso, em parte por decisão de ministros indicados por Lula e por Dilma, né? Então, assim, aí depois, quando vira o governo Bolsonaro e aí bota aqueles dois que viraram os ministros bolsonaristas da corte, o Lula falou, quer saber? Agora que a festa é essa, eu vou também festejar. E ele deve botar, ao que tudo indica, porque ele não negou, ele foi perguntado e falou explicitamente que ele cogita o Zanin, ele vai botar nada menos do que seu próprio advogado, né? Porque naquele tempo, quando o Toffoli foi indicado, o Dias Toffoli, ele já tinha sido advogado do PT e do Zé Dirceu, e aí foi um escândalo, mas a atuação do Dias Toffoli como ministro do STF, verdade seja dita, não foi não foi partidário, né? Ele não só não beneficiou diretamente o Lula em grandes casos, como ele até chegou a ser simpático ao Bolsonaro no governo dele, em alguns acordos, algumas coisas que a gente falou ao longo daquele período. Agora não, agora se botar o Zanin, a possibilidade de você ter um ministro claramente lulista é muito grande. Mas a direita, nós estamos um pouco sem moral para criticar por causa disso, né? Por causa de André Mendonça e de Cássio Nunes Marques. Muito bem. Você discorda do Alexandre, né, Marina? Discordo, porque eu acho que isso aí vem de muito antes do Bolsonaro, né? As indicações... agora, acho que talvez seja o máximo, né? Meu Advogado, Meu Supremo, né? O programa Meu Advogado, Meu Supremo aí, que é inacreditável. Lembrando que o Lula já foi vocal sobre isso, né? Até de indicar mais de 2 ministros. A gente vai ter, isso é bem importante, a gente vai ter com certeza a aposentadoria do Lewandowski, que, aliás, foi até lá o movimento, né, civil agora, recentemente, lá no movimento MST, prestigiando, da ministra Rosa Weber, e pode ser, eles já estão ali nos bastidores, pedindo para outros ministros que estão em vias de se aposentar, que antecipem isso para que eles possam indicar mais de 2 ministros. E qual que é a ideia aqui, que eu acho que é importante notar? Hoje em dia, o ministro supremo, ele fica vitaliciamente, até ter que se aposentar aos 75 anos de idade. O Zanin é jovem, então se ele for indicado agora, ele vai ficar por 28 anos ali, né? O que daria muita tranquilidade para o Lula de ter um ministro ali. Agora, eu acho que o que está por trás de tudo isso que me preocupa, que eu acho que é para já que a gente precisaria ter uma reforma do judiciário, é que hoje a gente tem uma Suprema Corte que deveria cuidar de pautas constitucionais, né? A gente deveria ter um STF cuidando de pautas constitucionais, que além de tudo virou uma fábrica de habeas corpus, né, de políticos indicados por corrupção. Então, essas funções deveriam ser separadas, né, para que a gente não tenha o que tem acontecido, que é você tentar indicar ali alguém que vai ser leniente com desvios de políticos corruptos. Muito bem, gente, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show e são 11h29. Vamos seguindo aqui, buscando entender um pouco essa indicação. É previsível essa indicação. Para mim não é surpresa nenhuma, meu querido Mano. Não é inédito, né? O Ale já adiantou, mas o Dias Toffoli, antes de ser indicado como ministro, a carreira jurídica dele tinha sido ser advogado da CUT, depois ele foi advogado eleitoral do PT, da campanha do presidente Lula por 3 eleições seguidas. Quando o Lula assume, ele se torna coordenador jurídico da Casa Civil, né, do Ministério da Casa Civil, e depois se torna ministro do Supremo. Então, não é a primeira vez, mas
O que a gente precisa chamar a atenção nesse caso é para o papel do Senado Federal. O Senado é quem avalia as indicações dos ministros do Supremo. E o fato é que nunca houve uma negativa por parte do Senado das indicações para ministros. E, sinceramente, eu acho que isso desmoraliza o papel do Senado Federal. Então, o Senado precisa assumir o protagonismo que precisa ter para elevar o nível, elevar o sarrafo e diminuir a partidarização da justiça. A gente tem discutido muito sobre o nível de politização da justiça brasileira. E isso, inclusive, foi pauta da campanha para a presidência do Senado. Se falou em reassumir o protagonismo do Senado, devolver cada poder à sua esfera, diminuir a judicialização da política e a politização da justiça. Se esse é um objetivo desta gestão do Senado Federal, eu espero que... Deixa eu provocar vocês. O que vocês gostariam que o Senado fizesse nesse caso? Porque eu, enxergando do ponto de vista prático, o Lula está dentro da regra do jogo. Não, o Lula está dentro da regra do jogo. Como o Bolsonaro fez também, como o Temer fez também. O meu ponto eu não vejo nada fora do jogo. Meu ponto é que o Senado, se deseja... Veja, a questão é, existe um diagnóstico por parte do Senado de que a justiça brasileira está mais politizada do que deveria? Aparentemente, pela última eleição para a presidência do Senado, pelos discursos, este é um diagnóstico da casa. Se este é um diagnóstico da casa, como tomar medidas para diminuir esta sensação na opinião pública brasileira? Uma boa medida seria colocar como um critério, vamos indicar alguém que não tem uma ligação prévia clara com o partido outro, vamos indicar para o Supremo um juiz de carreira, vamos indicar alguém que tenha notório saber jurídico. Você está no Brasil, meu amor. Não, mas eu acho que esse ponto é importante. A gente precisa evoluir nos critérios de nomeação de ministro do STF de forma urgente, porque a ausência de um mandato fixo, por exemplo, de 12 anos que seja, é incentivo para a nomeação de ministros cada vez mais jovens, uma vez que você pode manter ali uma pessoa da sua influência dentro do STF por décadas e décadas. Como a Marina disse aqui, o Zanin, sendo nomeado, vai ficar por décadas no STF. E eu concordo com o Alexandre Borges quando ele diz que isso evolui por um nível que, assim, muito maior até do que já foi feito no passado. Toffoli, tudo bem, teve o seu histórico ali muito próximo, tal, do PT. Agora, é o advogado criminal do Lula. É o cara que cuida dos processos criminais do Lula indo pro STF. Eu nunca vi algo tão escrachado, tão exagerado, tão óbvio. É muito importante que o Senado faça a sua atuação de sabatinar e possivelmente, e tomara que consiga vetar essa nomeação, porque isso realmente eu nunca vi acontecer e eu já estive lá acompanhando o trabalho do Senado por bastante tempo, por uma temporada, né? E vi que, poxa, era quase que algo pro forma. E não deveria ser assim, deveria ter de fato um papel severo de mapear e ver quem de fato merece ou não ser nomeado para aquela função que está sendo discutida. Agora, sem nomeações de pessoas que sejam necessariamente magistrados de carreira e sem um mandato fixo, que seja de 12 anos ou algo assim, dificilmente a gente vai conseguir diminuir a influência da política no STF, que é tão necessária para a melhoria do trabalho do judiciário brasileiro e da defesa da nossa Constituição. O Pacheco falou em pautar um projeto, né, que coloca limite no prazo, né, de permanência do Supremo. Então, isso seria muito bom exatamente por isso, porque muitos dos senadores hoje foram eleitos com base nisso. Mas eu vejo que tem que ir além disso, porque tudo bem, então tá, coloca o Zanin, ele vai ficar 12 anos, né, o que também é preocupante. Então, eu acho que o grande problema hoje em dia dessa politização é que o judiciário está fazendo um papel de legislativo, muitas vezes, de executivo, muitas vezes, como aconteceu na questão ali da Covid, e isso é muito prejudicial. Agora, por quê? Porque tudo sobe para o STF, né? Eles julgam um número de processos que não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Então, não deveria ser isso. A gente precisa separar isso. Então, uma coisa é uma corte constitucional. Outra coisa é uma corte que vai julgar
políticos. Isso tem que ser separado, né? Senão a gente vai ficar sempre elegendo aqueles amigos que vão te defender se você tomar algum processo. Aí é muito ruim. Muito bem, tem um meu ponto querido, importante posso que... só passar para o nosso Alexandre Borges, que ele ainda não falou sobre esse tema. Eu quero te ouvir, Ale. Não, só para dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que ser justo. Eu teria escolhido o Toffoli? Não, mas se você olhar a carreira do Toffoli no STF, ele foi um ministro petista? Ele fez decisões para o PT? Por exemplo, foi citado o Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski tinha amizade com a família do Lula, pelo que se sabe ali, São Bernardo e tal, mas ele foi o cara que presidiu a sessão que fez o impeachment da Dilma Rousseff. Então, assim, alguém imagina o André Mendonça presidindo uma sessão de impeachment do Bolsonaro? Entendeu? Então, assim, a gente tem que botar as coisas em escala. O André Mendonça, por exemplo, ele foi AGU, foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele perseguia as pessoas usando lei da segurança nacional. Por exemplo, aquele caso ridículo de Tocantins, que um empresário botou um outdoor escrito que o Bolsonaro não valia um pequi ruído. Eu nem sabia o que era pequi, tive que procurar no Google, uma fruta. E assim, ele foi processado pela lei de segurança nacional. Essa gente que supostamente é defensora da liberdade de expressão. Então, assim, essas pessoas foram indicadas. O Joaquim Barbosa foi o maior perseguidor do PT na época do Mensalão e foi indicado pelo Lula. Então, assim, eu acho que a gente só precisa ter um pouco de justiça e botar o pé no chão. E eu sou contra a indicação do Zanin, tá? Agora, eu não vi, por exemplo, o Lula, ele botou na corte o Carlos Alberto Menezes Direito, foi um dos ministros do STF, que era um cristão conservador, que era o cara mais de direita que eu já vi no STF na minha vida. Foi indicado pelo Lula. Em 6 meses ele teve um câncer e morreu. Ficou muito pouco tempo. Mas ele era uma indicação de alguém que era extremamente conservador, pensava tudo diferente do Lula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você é contra a indicação do Zanin. Por quê? Eu quero entender do ponto de vista... Porque eu acho que o Zanin Porque ele é o advogado do Lula. E pela história, pelas declarações do Zanin, me parece que ele sim, ele pode ser um defensor do Lula. Ele pode ser o primeiro ministro realmente lulista. O Lula indicou um monte de gente, a Dilma indicou um monte de gente, mas os indicados por eles não agiram como ministros lulistas. Esse é meu ponto. Agora, o Zanin me parece, principalmente depois da porteira aberta pelo André Mendonça e pelo Cássio Nunes Marques, que ele pode vir a ser o primeiro ministro que haja como um lulista, que ele seja um representante do Lula no STF. E é por isso que me incomoda, eu prefiro que não seja ele, e que o Senado, como foi muito bem dito, faça o seu papel, sabatine e, eventualmente, não aceite esse nome. Eu acho o seguinte... No momento em que o Senado aceita, o Senado é sócio, ele é cúmplice. Sim. Da mesma maneira que o Senado fez com a PGR, com Augusto Aras. Não só aceitou, como aceitou a recondução dele. Então, a partir daquele momento, o Senado é cúmplice. Mas eu acho que tem um ponto importante, meu querido Alexandre Borges, porque quando a direita esteve no poder, o que a direita fez em relação a isso? Manteve a mesma coisa que nós já vemos no Brasil há tantos anos. Agora, o que o Lula está fazendo? Ele está seguindo o prumo dele. Por quê? Porque a direita foi lá e fez igual. Mas não fez nada coisa, mudança. Sabe uma coisa que eu acho, Paulo? Que a gente então, tá aí no vocês momento... olham pro Lula e falam assim, a culpa é do Lula. Não é culpa do Lula. O ponto é o seguinte, a direita teve no poder e passaram 4 anos e ninguém fez nada em relação a isso. Pelo contrário, mantiveram a mesma coisa. Mas na real, o que eu tenho visto é que o posicionamento é negativo com relação a essa nomeação. Dito isso, tudo o que acontece hoje na política é um reflexo de um histórico do que aconteceu. Você vai esticando a corda, as pessoas que vêm em seguida vão avançando. Isso é natural para tudo na política. Então, facilmente, eu acho que ninguém aqui vai discordar que isso é reflexo de um histórico que já aconteceu nos últimos anos, que foi estressado e que o governo Bolsonaro foi também muito responsável por estressar várias dessas regras e convenções estabelecidas, como nomeação de tríplice lista, como diversos outros pontos. E que hoje, quem é de direita tem que olhar para isso, e quem ainda apoia e defende o Bolsonaro não pode criticar isso. Porque é o seguinte, o que me incomoda é o seguinte, é o cara olhar para o Cristiano Zanin e achar um problema e achar que o André Mendonça tudo bem.
Isso aí me incomoda, entendeu? Porque o cara, ele não tá julgando o fato. Ele tá julgando o time que ele tá. Exato. Aí, beleza. E agora também se vale nivelar o criticar cara... porque eu tô nesse time, E aí nivelar tudo o bem, profissional sem dúvida. Zanin simplesmente concordo porque com ele é o- advogado do Lula também não tem sentido. Não Eu faz concordo sentido isso. com esse ponto, Paulo, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a gente está num momento onde a democracia no mundo está vivendo uma crise, e no Brasil também. A gente não pode esquecer que tivemos uma eleição polarizada, que tem uma parcela importante da população, de lado a lado, fanatizada, e que nós precisamos retomar uma construção institucional que fortaleça a democracia. Fortalecer a democracia é zelar pela reputação de suas instituições-chave. É sobre então, isso. a gente precisa que o Supremo não apenas seja a mulher de César, mas que seja... como a mulher de César, não apenas seja honesta, mas pareça honesta. Então, a gente precisa recuperar a credibilidade do judiciário, afastando essa imagem de politização. O que é uma medida básica para isso? Pô, não pode ter um advogado criminal de um político como ministro do Supremo. É uma questão, na minha visão básica, de defesa da democracia, de defesa da institucionalidade, de defesa da reputação do Supremo e da imagem que o Supremo tem diante da população. Para aumentar a legitimidade do judiciário e fortalecer a democracia diante de toda a sociedade, a gente precisa evitar a indicação de ministros que sejam umbilicalmente ligados a um político. Mas, todavia, porém, está trazendo o aspecto moral da história. Do ponto de vista legal, não há nenhum tipo de problema. Nenhum problema. E aí, justamente isso é um dos pontos que a gente levantou aqui, que são os aprimoramentos necessários para as nomeações futuras de ministro do STF. Mas que é um passa pelo prazo, um Senado. limite, que a pessoa nomeada já seja um magistrado de carreira. Tudo isso tende a minimizar a possível influência política que possa existir pelo parte do nomeado. A lei é ruim, precisamos aprimorá-la, tanto no caso da PGR, quanto no caso dos ministros do Supremo. Você falou alguma coisa, Alê? Por favor. Eu falei, quer dizer, no momento que passa pelo Senado, que é a Câmara Alta, que é os nossos legisladores, assim, que seria o correspondente ao que é na Inglaterra, a Câmara dos Lordes, os nossos sábios. No momento que passou pelo Senado, deixa de ser apenas responsabilidade do presidente que indicou, entendeu? Se o Senado não faz o seu trabalho, e o Senado agora você tem Mourão, você tem Damares, você tem um monte de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, você tem um monte de bolsonarista lá. Então eles que se organizem e tentem barrar essa indicação, porque no momento que passou pelo Senado, está passado. Muito bem.